Em dezembro de 1992, a cidade de Manchester, na Inglaterra, foi palco de um dos crimes mais perturbadores envolvendo adolescentes. Uma jovem de apenas 16 anos de idade, chamada Suzanne, desapareceu depois de ser levada por um grupo de pessoas que durante dias a submeteram a agressões físicas e psicológicas. E o caso chamou atenção não apenas pela brutalidade do crime, mas também porque as pessoas que estavam envolvidas eram pessoas que conheciam a Suzanne. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Por favor, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Agora em agosto a gente vai completar um ano, então vai ajudar muito a bater a meta de 1000 inscritos aqui no YouTube. E agora vamos continuar com o caso de hoje. Suzanne Jane Capper nasceu no dia 1 de setembro de 1976 em Manchester, Inglaterra, Reino Unido, e cresceu no bairro operário de Mallston, na zona leste da cidade. Esse bairro era conhecido por ter altos níveis de pobreza, desemprego e privação social. E além disso, ela morava próximo à área de Langworthy Road, eu acho que é assim que se pronuncia, que era em grande parte ocupada por usuários de drogas e pequenos criminosos. Ela cresceu ao lado da mãe, chamada Elizabeth, e do padrasto John Capper, e de dois irmãos, chamados Michelle e John, só que ela não conheceu o pai porque ele havia abandonado a família. Segundo fontes, a família enfrentou instabilidades ao longo dos anos, e a adolescência da Suzanne foi marcada por dificuldades pessoais e familiares. Enquanto estudava, ela frequentou a Mostenbrook High School, e ela foi descrita por pessoas próximas como uma jovem gentil e facilmente influenciável. Quando ela tinha 14 anos de idade, a mãe e o padrasto acabaram se separando, então ela passou a morar grande parte do tempo com o padrasto na Billy Walker. Só que, embora ela morasse com ele, ela também passou a morar com alguns amigos, com familiares e até mesmo sob os cuidados do serviço social. Então ela não ficava 100% do tempo na casa dele. Até que um dia ela estava na rua voltando para casa, eu acho que ela estava voltando da escola, e ela encontrou um menino chorando na calçada, então ela se aproximou para poder falar com ele, ver se estava tudo bem. O nome dele era Clifford Purke, ele tinha 18 anos de idade, e ele contou para ela que ele estava chorando porque ele havia brigado com a namorada. Depois disso, os dois começaram a se falar, e o Clifford apresentou a Suzanne, a irmã dele, a Jan Powell, de 26 anos de idade, que por sinal já havia sido babá dela um tempo antes, e a Suzanne logo começou a passar bastante tempo na casa dela. Então ela começou a passar bastante tempo na casa da Jean, ajudando ela a cuidar dos filhos, só que ela fazia isso de graça, ela não ganhava nada em troca. E além disso, a Jean teria ajudado ela a arrumar um emprego como faxineira em um prédio, só que o salário dela ia todo para a mão da Jean, então a Jean que usava o dinheiro dela, exceto por 5 libras semanais que ela deixava para Suzanne. E aí nessa época ela começou a faltar às aulas e a tirar notas muito baixas, e o John, percebendo essa situação, ele tentou impedir ela de continuar indo para casa da Jean, só que ela continuou indo para lá, mesmo ele falando para ela não voltar mais lá. E a verdade é que, embora o John não quisesse ela naquela casa, ele não sabia de metade das coisas que estavam acontecendo ali, das festas impróprias, principalmente para a idade dela. Ela era uma adolescente na época, dos encontros sexuais, das confusões que eles tinham com os vizinhos ali, que eles arrumavam muitos problemas, e também porque ali era um ponto de vendas de droga. E em 1992, uma mulher chamada Bernadette McNeely, de 24 anos de idade e viciada em drogas, se mudou para a região, acompanhada por seus 3 filhos, e lá ela morava bem perto da casa da Jean. Era uma distância de 3 casas, então ela passou a frequentar a casa dela e a praticamente morar lá. As duas dividiam uma cama no andar de baixo da casa, enquanto as crianças dormiam no andar de cima. E a Michelle, a irmã da Suzanne, também chegou a morar na casa da Jean por um curto período de tempo, só que ela não gostava das amizades malvadas da Jean, como ela mesma descreveu. Então, assim que a Bernadette se mudou para lá, ela saiu da casa e foi morar em outro lugar. E dentre as pessoas que frequentavam o local estavam Anthony Dudson, de 16 anos de idade. Ele era namorado da Bernadette, só que ele também mantinha um relacionamento sexual com a Jean, que também se envolvia sexualmente com outra pessoa que frequentava o local, que era o Jeffrey Lee, de 26 anos de idade, que tinha antecedentes criminais por roubar sua tia de 86 anos de idade, que era deficiente, além dele ser um ladrão de carros. O próprio Clifford, que era irmão da Jean, e um homem chamado Glenn Powell, de 29 anos de idade, que era ex-marido da Jean, que também tinha antecedentes criminais por roubo, furto e embriaguez e desordem. E como a Suzanne passava grande parte do tempo dela lá, ela acabava tendo contato com eles, então todos eles se conheciam, só que eles não eram pessoas boas para ela, tanto pela influência negativa, tanto por até mesmo maltratarem ela. Posteriormente, a Michelle, a irmã da Suzanne, contou que a Suzanne era constantemente intimidada pela Jean e pela Bernadette, só que ao mesmo tempo ela era capaz de fazer qualquer coisa por elas. Ainda no final de 1992, ela foi espancada pela Jean e pediu ajuda à mãe. Ela chegou a implorar para que ela deixasse ela ficar em casa, mas a Elizabeth não deixou e a Suzanne acabou retornando para a casa da Jean, onde ela sofreu ainda mais abuso.
Segundo fontes, em uma ocasião, a Jean teria chegado até amarrá-la e mantê-la em cárcere privado durante 4 dias, mas quando ela contou o que tinha acontecido, ninguém acreditou nela. Em novembro de 1992, o Anthony contraiu piolhos pubianos e, segundo fontes, ele mantinha relações sexuais tanto com a Jean quanto com a Bernadette, com a Suzanne. Então, quando ele contou o que tinha acontecido com ele, a Jean e a Bernadette acabaram convencendo ele de que ele teria pego esses piolhos da Suzanne. Então, depois disso, eles começaram a se voltar ainda mais contra ela. E, além disso, eles também fizeram acusações infundadas de que ela teria roubado um casaco de lã de 50 libras de um vizinho, o que fez com que no dia 7 de dezembro de 1992, enquanto a Suzanne estava na casa do padrasto, ela fosse atraída para a casa da Jean sob um falso pretexto de que um rapaz que ela gostava estava esperando ela lá para poder vê-la. Ela então foi até a casa da Jean, mas quando ela entrou, ela foi agarrada pelo grupo e submetida a uma série de agressões físicas, e além disso ela também teve todo o seu cabelo raspado, incluindo os da sobrancelha e da região pubiana, pelo Glynn, que também colocou um saco plástico sobre a cabeça dela e a golpeou várias vezes. E dentre os objetos usados para poder agredir estavam colheres de pau e fivelas de cinto, e um dos braços dela, decorrente das agressões, acabou ficando pendurado. Depois disso, ela foi mantida em cárcere privado num armário debaixo da escada durante a noite, mas como ela gritava muito pedindo para ser solta, o barulho acabou incomodando as crianças que moravam ali. Então eles decidiram levar ela para a casa da Bernadette, que ficava perto dali, né, as 3 casas como eu falei com vocês. E lá eles a mantiveram acorrentada em uma cama e colocaram meias em sua boca para poder abafar os gritos. Enquanto ela estava lá, ela foi ainda mais torturada, tendo 2 de seus dentes da frente arrancados com um alicate, enquanto o outro dente dela foi quebrado ao meio e acabou ficando com o nervo exposto. Segundo relatos, mais tarde eles foram encontrados pela polícia na casa do Clifford como uma espécie de troféu macabro. Eles também aplicaram várias vezes anfetamina nela e queimaram seu rosto e corpo com cigarros e objetos quentes. E quando o cheiro das fezes dela começaram a incomodá-los, eles a levaram para uma banheira cheia de desinfetante concentrado e a escovaram com uma escova de jardim até que a pele dela desprendesse do corpo. E durante os abusos, eles colocavam uma gravação do personagem Chuck repetindo "Eu sou Chuck, quer brincar?" e músicas de rave em máximo volume em fones de ouvidos. E após ouvir que a família da Suzanne iria relatá-la como pessoa desaparecida no dia 14 de dezembro de 1992, eles, a Jean, a Bernadette, o Glynn e o Anthony, a forçaram a entrar no porta-malas de um Fiat Panda branco que havia sido roubado e a levaram para uma área florestal isolada, perto de Stockport. E lá eles teriam forçado ela a descer do carro e a empurrar do barranco abaixo. Então logo em seguida a Bernadette teria despejado gasolina nela e o grupo teria tirado fogo. E segundo fontes, depois disso eles teriam deixado o local cantando "Quem, querida? Quem, querida?", presumindo que a Suzanne estivesse morta. Mas por algum milagre a Suzanne conseguiu sobreviver e ela conseguiu rastejar para a beira da estrada, onde ela foi encontrada por uma mulher que passava por lá para ir para o trabalho por volta das 6h10 da manhã. E essa mulher deu ajuda a ela, então a Suzanne foi imediatamente levada para o hospital Stephen Hill, sendo posteriormente transferida para a unidade de queimados do hospital Whiffington, mas ela acabou falecendo 4 dias depois devido à gravidade das agressões e além disso ela também havia sofrido 75% de queimadura no corpo. E para vocês terem noção, o estrago foi tão grande que nem os pais dela conseguiram reconhecê-la. Ela só pôde ser identificada devido a uma impressão digital parcial que havia sido encontrada em uma das mãos dela que não haviam sido tão gravemente queimadas. E um detalhe muito importante que mudou completamente esse caso é que antes de falecer no dia 18 de dezembro, ela conseguiu contar tudo para os policiais, tudo o que tinha acontecido, todas as agressões que ela havia sido submetida, e ela também conseguiu nomear os agressores. Então os policiais foram até a casa da Jean e quando eles chegaram lá, eles encontraram a sala repleta de lixo, assentos dos carros que haviam sido roubados e espalhados pela casa, que eles usavam para se sentar, os cabelos da Suzanne no lixo e o alicate que havia sido usado para poder arrancar os dentes dela. E quando o grupo foi interrogado pela polícia, eles negaram o homicídio e logo um começou a jogar a culpa no outro. A Jean contou que no momento que eles atearam fogo na Suzanne, ela estava no carro com medo e disse que trancou a Suzanne no armário debaixo da escada para sua própria segurança. Ela também alegou que a amava como sua irmã e que não suportava a violência, afirmando que nem mesmo batia em seus filhos. A Bernadette alegou que estava segurando o galão de gasolina nas mãos, mas que o Anthony teria tirado ele dela e despejado em Suzanne. Ela também contou que teria aplicado anfetamina em Suzanne para poder protegê-la de uma injeção de heroína. E por fim, o Anthony disse que o Glynn foi quem havia ateado fogo em Suzanne. No dia 17 de dezembro de 1993, a Jean, a Bernadette e o Glynn foram condenados pelo assassinato
de Suzane e posteriormente foram sentenciados à prisão perpétua com período mínimo de 25 anos, antes que pudessem solicitar liberdade condicional. Eles também receberam outras 2 penas de 20 anos por conspiração para causar lesões corporais graves e cárcere privado que deveriam ser cumpridas simultaneamente. E mais tarde, os 25 anos foram reduzidos para 24. A Jean foi libertada em 2017 após cumprir a pena, o Glynn foi libertado sob licença em 2023, a Bernadette foi liberada em 2015 com liberdade condicional após a justiça concluir que ela não representava mais um risco à sociedade. E uma curiosidade é que durante o tempo que ela passou presa, ela chegou a dividir uma ala na prisão com Rosemary West e Mara Hindley. Tem vídeo das duas aqui no canal, eu tô deixando pra vocês o link na descrição. Quanto ao Anthony, ele foi julgado como menor de idade, já que na época ele tinha apenas 16 anos, e por isso ele recebeu a pena de detenção por tempo indeterminado durante o prazer de Sua Majestade, o que era equivalente à prisão perpétua para menores no Reino Unido, e além da condenação por essa ele também recebeu outras 2 penas de 15 anos de prisão, uma por conspiração para causar lesão corporal grave e outra por cárcere privado. Essas penas foram cumpridas simultaneamente e inicialmente foi determinado que o Anthony cumprisse pelo menos 18 anos antes de poder solicitar liberdade condicional, mas esse período mínimo foi reduzido para 16 anos após uma revisão judicial. E em 2013, depois de cerca de 20 anos preso, a Junta de Liberdade Condicional concluiu que ele poderia ser libertado sob licença. O Jeffrey foi absolvido da acusação de assassinato, mas ele admitiu ter participado do cárcere privado de Suzane, mantendo-a presa e submetida às agressões durante os dias que ela passou confinada. Então ele foi condenado a 12 anos de prisão, mas ele acabou saindo em 1998 após cumprir 6 anos da pena que havia sido reduzida para 9 anos. Quanto ao Clifford, ele foi absolvido da acusação de assassinato, mas ele recebeu 2 penas de 15 anos, uma por causar lesões corporais graves e outra por cárcere privado que ele deveria cumprir simultaneamente, e ele saiu em liberdade condicional após cumprir 7 anos e meio. O caso da Suzane permanece até hoje como um dos crimes mais chocantes da história criminal britânica, não apenas pela violência extrema cometida contra uma adolescente de apenas 16 anos de idade, mas também pela forma como as pessoas que faziam parte do seu círculo de convivência se transformaram nos responsáveis pelo seu sofrimento e pela sua morte. A Suzane era uma jovem vulnerável que buscava aceitação e acabou cercada por pessoas que exploraram suas fragilidades e a isolaram de sua família, a submetendo a uma sequência de abusos que terminou de uma das formas mais cruéis possíveis. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem vídeo nenhum. E até o próximo caso. Beijão!